prefeito de São Carlos, que foi reitor da Universidade Federal de São Carlos, e participa o Cristóvão Buarque, participa o ex-reitor da UNB, e participa muita gente da educação do Brasil inteiro. Esse é possivelmente um dos principais projetos que nós vamos lançar agora em junho, sob a coordenação do Palocci, prefeito de Ribeirão Preto. Aqui, uma proposta de política de segurança alimentar para o Brasil. Projeto Fome Zero. Ontem eu vi o Ciro fazer uma pergunta para mim antes de ontem. Eu tô com ela, eu vou botar para você. Depende que eu não vejo o programa, eu vejo. Eu sei que você vê, poxa, vejo. Claro, sobretudo quando vem. Projeto Fome Zero, documento síntese. É terrível um país do tamanho do Brasil, com a riqueza que o país tem, né? E com um país muito rico dentro de um país pobre, ter necessidade de uma proposta de um projeto para acabar com a fome zero, para acabar com a fome no país. Não é uma coisa triste isso? 9.300.000 famílias no Brasil, faz um total de 44 milhões de pessoas, não comem as calorias e as proteínas necessárias à sobrevivência. Come menos do que aquilo que está previsto na Organização Mundial da Saúde. Você não fala isso olhando para mim assim que eu fico com um sentimento de culpa? Não, você e eu comemos. Não, você e eu comemos. Espera, o telespectador e o público vai perceber que eu e você comemos mais que as calorias necessárias. Mas olhando, percebe que eu como mais que você. Eu fico assim. Projeto Moradia, tá aqui. Segunda edição. E tem um outro livro aqui que é o seguinte: Álcool, o combustível do novo milênio. Você continua bebendo uma caipirinha de vez em quando? O que é esse negócio? Não de álcool. Aqui? Álcool, agora de vodka. Álcool como Jô, deixa eu te fonte de energia. Você ainda acredita no álcool como fonte de energia? Acredito. Acredito porque, primeiro, é uma matriz energética renovável. O Brasil tem tecnologia. É sabido por todos os especialistas do mundo que o petróleo tem um certo limite de duração. Uns dizem que em alguns lugares vai durar mais 30 anos, a fase mais otimista imagina que ele vai durar 80 anos. E o Brasil é detentor de uma tecnologia extraordinária, de uma matriz energética que é o álcool. O álcool é tecnologia nossa, o álcool é menos poluente. Nós já tivemos no Brasil 90% da frota de carro produzida a álcool, depois baixou para zero. Então o que nós queremos? Além do que o álcool gera muitos empregos, muito empregos. Então o que nós queremos? Nós queremos que se estabeleça uma cota de carro a álcool no Brasil para garantir que se gere emprego necessário, porque é o grande problema do Brasil hoje, além de segurança, é a questão do emprego. E eu tenho feito debate com os produtores e tenho dito o seguinte: tem que ser uma mão de dupla responsabilidade, ou seja, o governo pode exigir, pode discutir com a indústria automobilística a utilização do álcool numa frota de carro comprometida da indústria automobilística com o governo. Agora, também é importante que os produtores de álcool se comprometam a fornecer álcool nos postos de gasolina, porque de vez em quando tem uma malandragem. Quando o açúcar está mais alto no mercado internacional, ele, ao invés de produzir álcool, produz açúcar. E aí só falta álcool no posto de gasolina. Então, nós queremos uma coisa de responsabilidade. Primeiro porque é muito gerador de emprego, gera muitos empregos. E nós achamos que o emprego é uma coisa extraordinária nesse momento em que o Brasil não cresce, nesse momento em que milhões de brasileiros querem trabalhar e não conseguem. Lula, deixa eu te perguntar aqui. Eu vi vários projetos aqui. Agora, claro que eu sou obrigado a falar nisso, até por interesse. Porque eu estava falando, isso aqui que eu achei sensacional, né? Esse negócio do educação, ciência e tecnologia, que eu acho que tem duas coisas fundamentais para o crescimento de um país: a tecnologia de ponta e a cultura. Eu não vi por parte de ninguém ainda um projeto de cultura, sobre a cultura, que realmente me chame a atenção pela sua originalidade, pelo seu empenho. Qual é o projeto do PT em relação à cultura? Olha, isso vai fazer com que você me convide para vir aqui outra vez. Porque em junho nós vamos apresentar o Programa Geral de Governo, que está sendo coordenado pelo Palocci, prefeito de Ribeirão Preto. E, obviamente, que dentro desse projeto a questão cultural é, para mim, Jô, essencial, não apenas do ponto de vista da evolução cultural e política da sociedade,
mas é que eu vejo no investimento na cultura hoje, tanto na cultura de mercado, como na chamada cultura popular, na periferia desse país, uma das possibilidades que nós temos de garantir, de evitar que a juventude, por falta de perspectiva, caia na marginalidade. Então, nós temos que investir em 4 coisas, Jô: educação, cultura, lazer e esporte na periferia desse país, para que essa meninada possa, de forma sadia, ter acesso a boas informações. Agora, E você, quem sabe, veja, quem sabe um dos problemas é que de vez em quando se imagina que tem um especialista, um Deus que pode colocar no papel tudo e está pronto o programa. Não. O que eu acho correto, nós tivemos uma reunião no Rio de Janeiro um tempo desse, com Chico Buarque, com Caetano Veloso, com Djavan, com Wagner Tiso, com Gilberto Gil. Vamos ter agora uma reunião com um grupo de artistas para que eles coloquem claramente, na visão deles, como é que eles gostariam que tivesse, que tipo de política de cultura que tivesse no Brasil. Mas não pode se transformar numa monocultura só de música, por exemplo. Não pode, né? não pode. Não pode de ser... arte cênica, não pode. Tem que Tem que pegar a tudo, complexidade, né? sabe, da cultura nesse país, que é muito rica. Geralmente quando se fala em cultura, em subvenção da cultura, em subvenção do Estado à cultura, geralmente se pensa muito mais em folclore do que em cultura. Quer dizer, subvencionar e cultuar e preservar o folclore do país e não a cultura como um todo. Então, eu acho que na hora de se elaborar qualquer projeto, é preciso tomar cuidado para não setorizar dessa forma. Que a cultura seja só ou a música, ou seja só porque senão o lado folclore. prevalece o corporativismo, que é uma bobagem. Ô, João, uma coisa que eu fico sempre indignado é o seguinte: o que nós precisamos criar é condições para que as pessoas que têm um potencial, sabe, possam se desenvolver. Uma coisa que me machuca muito é saber o seguinte: por que na escola pública as crianças não têm acesso à dança, à música, a teatro, sabe? Por que não tem acesso? Ou seja, por que uma criança, para ter acesso a isso, tem que ir numa escola particular e se a família é pobre, está fora porque não pode pagar? Então, eu acho que não custa nada o Estado garantir, sabe, que os pobres mostrem que têm competência para suas atividades culturais. Podem ser artistas importantes como você, competentes como você. Não, você sabe que, inclusive, o teatro, por exemplo, é usado muitas vezes, dá resultado, até quando é usado como terapia, às vezes até em presídios, às vezes até em hospitais e em colégios também. E você não vê isso na escola pública no Brasil, né? Você vê, por exemplo, com esse negócio, da obrigação do ator ser formado por uma escola, né? Ter carteirinha de ator. Se o Grande Otelo tivesse surgido hoje, ele não conseguiria ser ator. E foi um dos maiores talentos que nós tivemos nessa área. E também porque não tinha escola pública com a possibilidade de ter um curso de teatro como tem no mundo inteiro, né? Pois é, eu acho, João, que tem duas coisas. Tem uma coisa é você fazer a promoção da cultura de mercado até, que é muito importante. E outra coisa é você ter uma política cultural capaz de levar a parte mais pobre da sociedade à cultura e extrair dessa sociedade aquilo que ela pode oferecer também como cultura para a cidade, para o Estado, para o país. Claro. Essa interação é que está muito tacanha. Nós temos experiências extraordinárias em Porto Alegre, tivemos experiências agora em Santo André. Eu, por exemplo, João, passei 4 anos da minha vida, eu tinha assumido um compromisso com alguns sambistas antigos do Rio de Janeiro, que eu achava que são pessoas que não têm mais oportunidade, porque no Brasil é assim, quando você é jovem e bonito, você tem oportunidade para tudo, né? Quando você tem uma certa idade, mesmo que seja um artista famoso, você vai, né, ficando no papel secundário. Então, eu sempre achei que a gente precisaria criar as condições de dar chance a essa gente. E Santo André promoveu agora uma semana em que levou vários sambistas eu fui assistir um show do Paulinho da Viola, foi a Dona Ivone, foi um negócio extraordinário. Ou seja, o cachê das pessoas até é pequeno, mas para eles é muito importante porque eles precisam sobreviver. São artistas extraordinários e que muitas vezes não são nem lembrados, porque as pessoas, né, como televisão, né, que fica vendo Ibope. Do Ibope não importa a qualidade, o que importa é o Ibope.
Em cultura também é assim, muitas vezes não pode prevalecer apenas a questão do mercado. Eu vou levar quem só dá lucro, ou seja, muitas vezes o Estado, o município tem que assumir com uma parcela de custo, até porque o povo pobre tem que ter acesso a isso. Esse projeto fica pronto em junho? A nossa ideia é que em junho a gente tenha um projeto completo para o Brasil, discutindo praticamente todos os assuntos. Esse projeto que nós te entregamos, João, foi resultado de... Cada um deles demorou no mínimo 15 meses de trabalho, viajando o Brasil, conversando com os mais diferentes setores da sociedade. Não, o projeto está super detalhado. Tudo que já está aqui pronto está super detalhado. Eu posso te garantir, isso foi feito pelo Instituto Cidadania, eu posso te garantir, sem medo de errar, Jô, nunca na história do Brasil, nunca, eu vou jogar a humildade aqui fora, nunca na história do Brasil alguém trabalhou projeto de políticas públicas com a intensidade e com a profundidade que nós trabalhamos. Você pode ficar certo que nesses projetos participaram o que existe de melhor no Brasil. Agora, o Lula, você falou em cidadania, eu tive a honra, né, de ganhar esse ano o troféu Cidadania do nosso querido amigo Carlito Maia, como ombudsman, ou que palavrinha difícil, toda palavra que tem bunda no meio me atrapalha, mas enfim. E eu falei lá sobre o que eu achava de cidadania, e eu falei uma coisa que eu penso também em relação à cultura, que acaba sendo a cidadania no Brasil fica uma coisa abstrata, porque as mesmas pessoas, às vezes a mesma pessoa que está lutando pela cidadania é aquela que sai e joga um papel no meio da rua sem pensar que aquilo vai entupir um bueiro que vai prejudicar a população como um todo. Não é hora de se começar a colocar na prática o que é cidadania? Eu acho. A fazer esse exercício de uma forma... Você sabe que uma vez eu conversei com o Dr. Hélio Bicudo, quando ele era o representante do Brasil na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Eu dizia, João, para o Hélio Bicudo o seguinte: Hélio, a gente está acostumado a discutir muita questão de cidadania, de direitos humanos, sabe, na questão da prisão, da tortura, da perseguição política. Agora, vamos transformar em cidadania o direito da pessoa a comer, João. Todo mundo tem o direito de tomar café de manhã, todo mundo tem o direito de almoçar, todo mundo tem o direito de jantar. Como pressuposto elementar para a cidadania, porque se você não come, de morar, o também, resto né? tudo... Não, mas é que você não come, o resto tudo é mais difícil. Aí vem a questão, o direito de estudar, o direito de morar, o direito de ter acesso à cultura. E acesso à cultura é uma questão de mentalidade dos dirigentes do país. Eu, por exemplo, no Brasil, de vez em quando eu falo, pobre não gosta de música erudita, pobre não gosta de concerto. Eu nunca tinha visto um concerto, Jô. Em 1980, eu ganhei um prêmio em Viena. E eu fui receber esse prêmio. E era um prêmio de direitos humanos. E me levaram para ver um concerto. Se alguém tivesse me perguntado até então, eu falava, eu não gosto. Música clássica é um saco. Hoje eu vou te contar uma coisa. Sabe o que eu senti? Eu senti que eu levitava, sabe, quando começou o concerto, de uma coisa tão extraordinária que eu jamais tinha visto na minha vida. Então eu fico me perguntando, por que as pessoas mais pobres, mais humildes, não têm acesso a isso? Por que não há uma promoção das prefeituras de levar essas coisas na periferia, onde estão as pessoas, sabe, que não têm acesso a nada, não tem acesso a absolutamente nada, não vai ao cinema porque não tem dinheiro, não vai ao teatro porque não tem teatro, sabe? Então como é que a gente faz essas pessoas ter acesso a essas coisas boas que todos nós gostamos? Né? Eu, por exemplo, acho que o grande feito do Pavarotti, além de tudo que ele é de extraordinário tenor, é o fato dele ter conseguido popularizar a música erudita. Ou seja, fazer um peão de Pernambuco como eu gostar de música erudita só pode ser muito competente. Não, mas é porque, sabe o que eu acho? Eu acho que também você, quando tem os concertos públicos aqui, lotam e as pessoas ficam deslumbradas, não só pela descoberta, né, do espetáculo, como também pela qualidade da música. Quer dizer, esse negócio de dizer, não gosta, eu acho que o povo, às vezes ele não sabe o que é ruim, mas ele sempre sabe o que é bom. É lógico. O que é bom, ele sempre sabe. Eu queria terminar esse bloco soltando para você no telão a pergunta do Ciro Gomes, que eu anotei aqui para não me esquecer. Eu também anotei. Você anotou também, né? Você viu que eu falei, deixa eu anotar aqui, senão não sei o que eu vou perguntar para ele. Vamos ver aqui, solta no telão, por favor. Por exemplo, o problema contra a fome. Eu estava fazendo a conta, essa você tem que perguntar para ele. E 36 bilhões de reais.
Os 36 bilhões de reais tirados do orçamento brasileiro, não tem ideia de onde vem. Vou perguntar para quem? Para o Lula, quando ele vier aqui. Sim. Não é? Que é uma boa intenção, não tenho dúvida. Deixa eu escrever para marcar essas perguntas, senão eu não sei como é que eu vou fazer. Como é que é essa resposta aí? Engraçado. Eu passo a vida inteira falando bem do Ciro. O Ciro não leu. Ele falou muito bem de você. Ele não leu. Não, justiça seja feita, ele falou muito bem de você. Sabe por que eu vou continuar falando bem dele? Falou até que votou em você, que dessa vez não vai votar em você. Eu achei até normal. Ele pode não votar no primeiro turno, mas pode votar no segundo. Isso aí não Como eu ainda sonho, João, que até o dia 6 de junho possa acontecer algum milagre aí, e tanto eu como o Ciro estejamos juntos, garotinho, eu acredito nisso. Como sonhar não é proibido, eu vou sonhar até o dia das Enéas sonha, todo mundo tá... Alguns têm mais pesadelo, por exemplo, E outros mais sonhos. o Serra nesse momento está tendo pesadelo. Mas deixa eu contar, o Ciro não deve ter lido o projeto e fez conta errada. Primeiro porque ninguém está propondo gastar nem 36, nem 40, nem 50. Nós estamos propondo que para você garantir que essas 9 milhões e 300 mil famílias recebam, sabe, o suficiente para completar a sua renda, custaria 20 bilhões de reais. Agora, isso não é você botar a mão no bolso e dar 20 bilhões. Isso é um processo de 4 anos, em que, na medida que você vai fazendo as políticas sociais, muitas pessoas vão deixando de precisar desse processo. Não vão precisar viver. Nós queremos gerar emprego nesse país. No projeto de moradia, João, nós estamos falando que é possível, porque tem dinheiro. Você tem 6 bilhões do fundo de garantia. Cada estado poderia fazer o que o Mário Covas fez aqui, tirar 1% do ICMS. Não aumentar o ICMS, é tirar 1% e dedicar à questão habitacional. Poderia se renegociar com o governo federal parte da dívida pública que os estados têm e dedicar à habitação. Daria para construir... Jô, a um custo de 8 mil reais uma unidade, ou 4 mil pelo sistema mutirão, daria para você construir 1 milhão de casas nesse país, por ano. Ou seja, eu fico imaginando que isso poderia gerar empregos diretos e indiretos, o que isso poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque quando você pensa uma casa, Jô, não é uma casinha que nem aquelas que de vez em quando a gente vê andando pelo interior, aquelas casinhas com o mesmo telhado, a mesma janelinha, a mesma porta. O cidadão toma uma cachaçinha e ele entra no vizinho, porque é tudo igual. Ele só diferencia. E dorme com a mulher do vizinho. Pensar numa casa, Jô, significa pensar numa cidade. É esse o projeto. Você tem que pensar na escola, tem que pensar no transporte, tem que pensar na saúde, tem que pensar no lazer. Ou seja, tentar fazer a vida do pobre ser respeitada, é fazer com que as pessoas respeitem a autoestima, é fazer com que as pessoas sejam consideradas cidadãs. Não, porque você tá falando aí de pessoas que às vezes você encontra, você encontra muita gente na rua que não tem passado, porque o pai não foi nada, não tem presente, porque não tem profissão, não tem emprego, não sabe ler, não tem o que comer, e por causa disso também não tem futuro. Quer dizer, além da imensa gravidade, da miséria, da fome e tudo, é também terrível a falta de perspectiva desses milhões de pessoas. Né? Essa, Jô, é a grande tarefa tua, não enquanto político, mas enquanto homem de comunicação, minha e de qualquer outro político desse país, das pessoas famosas. Foi até um dos assuntos que eu conversei com os artistas. Ou seja, você tem um grupo de jovens, adolescentes hoje, que tem pais que trabalham, então eles estão numa situação razoavelmente garantida porque o pai está trabalhando. Mas você tem na periferia desse país, Jô, milhões e milhões e milhões de jovens com 17, 18, 19 anos, sabe, que já terminaram o colegial, que querem fazer uma faculdade e passam no vestibular e custa R$600, R$500, R$700 uma mensalidade, ele já sabe que está fora. Pessoas que saem com uma carteira profissional para procurar um emprego e nunca consegue uma chance, porque quem tem 18 não arruma porque não tem experiência, quem tem 40 não arruma porque é velho. Então as pessoas ficam marginalizadas. E aí aparece o narcotráfico, aparece o crime organizado, oferecendo perspectiva para as pessoas. Não sei se você viu, João, que os assassinos que mataram o Celso Daniel e as pessoas que mataram o prefeito de Campinas eram tudo pessoas com menos de 25 anos de idade. Meninos que poderiam estar estudando, meninos que poderiam ter oportunidade do primeiro emprego e que ninguém dá. Então fica a rebeldia pela rebeldia e não existe um caminho para você falar. Sabe? Vamos seguir aqui. Então eu acho que a escola, a educação é uma coisa essencial. Você quer ver uma coisa grave?
O estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, nós temos hoje apenas 18% dos estudantes universitários em escola pública. 82% já está na rede particular de ensino. No Brasil é quase 65% a 35%. Bom, ô Lula, eu vou pedir para a gente parar um instantinho, para a gente recomeçar logo depois da nossa vinheta, do nosso segundo bloco. E eu vou querer começar o segundo bloco com uma pessoa que você sabe que agora eu estou fazendo no programa o Sobe no Caixote. As pessoas sobem no caixote e reclamam, fazem as suas reivindicações. Eu vou começar o segundo bloco com o Sobe no Caixote, que temos pronto aqui. Vamos lá, William, por favor, solta a vinheta. O Lula, candidato à presidência da República. Lula, vamos começar no Sobe no Caixote e depois, já vou falar para não me esquecer, eu quero falar com você sobre acordos com a FMI, que exatamente termina um acordo com a FMI em janeiro, não é? Quando o 1º de janeiro, dia da posse do novo presidente. Também sobre reforma tributária, que se fala tanto em reforma tributária, e sobre essa ameaça de fuga de capitais, etc. e tal, proporcional à sua subida, não no caixote, mas nas pesquisas. Mas primeiro vamos subir no caixote. Sobe no caixote! Oi, Jô, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho uma grande reclamação para fazer. Eu queria falar aí também para o nosso governo federal que ele deveria, né, reconhecer mais o que é que ele tem feito pelo nosso país. Queria fazer a reclamação da venda das estatais que foram feitas. O nosso Brasil, o nosso país, está sendo entregue nas mãos daqueles que não plantaram. Eles estão colhendo o que eles não plantaram, que são as pessoas que vêm de fora, os estrangeiros. Eu queria fazer essa reclamação e ver se ele, né, pode substituir esse candidato dele. Eu acho que ele, a direita, não tem mais condição de assumir o nosso país. Nós temos que ter pessoas responsáveis que são sinceros patriotas. Nós queremos o nosso direito. Nós que somos trabalhadores, nós queremos o que é nosso. Só isso e nada mais. Bem, engraçado. Tem uma coisa comum aí a todo o pessoal que sobe no caixote, que são pessoas humildes, pessoal do povão mesmo que sobe. Eles têm uma consciência, têm um nível de informação sobre as coisas que acontecem muito grande. O que você tem a responder aí ao... Olha, eu acho que o governo exagerou no processo de privatizações. Acho que exagerou. Obviamente que tinha setor de produção, indústrias que o governo poderia privatizar. Algumas não. Eu, por exemplo, era contra a privatização de todo o sistema de telecomunicações. Como sou contra a privatização da Petrobras e do Banco do Brasil. Entretanto, agora já está feito. Vamos tratar de evitar que outros sejam privatizados, porque no começo das privatizações, Jô, a propaganda era assim: vamos privatizar porque vai sobrar dinheiro, vamos investir na saúde, na educação e pá. Todo mundo gostou, foi privatizado. A Argentina foi a mesma história. Ou seja, a Argentina chegou a privatizar até o zoológico. Não, a Argentina privatizou veja, até as privadas. Você ter um patrimônio público na mão do Estado, se for público, não estatal, porque o estatal pressupõe o burocrata que manda mais... Não, mas isso é isso que eu ia te falar, sem querer te interromper, já interrompendo. O perigo das estatais é que elas acabam sempre, até a União Soviética, vamos botar o exemplo extremo, China, de repente acabam se transformando em cabides de emprego e numa elitização da burocracia. Ô, João, aqui no Brasil, esses dias, o presidente da Petrobras aumentou a gasolina sem que o presidente da República soubesse. Aí não pode. Agora, se você transformar em empresas públicas e tiver um certo controle da sociedade civil, somente aquilo que é essencial. Eu não sou principista, né? Sou contra ou a favor de qualquer jeito, não. Acho que tem coisa que tem que estar na mão do Estado, tem coisa que pode estar na mão da iniciativa privada. Eu acho que o Brasil se equivocou em algum momento, acho que exagerou na dose, o sistema elétrico é a maior demonstração disso. Por que tivemos apagão? Porque privatizou e as empresas não se comprometeram, não investiram aquilo que se comprometeram. Então o lago funciona como uma poupança. Na medida que você só tira água, não chove e gasta em exagero, cresce a demanda de energia 5% ao ano e você não cresce a produção de energia 5% ao ano, chega um dia, até o dinheiro do teu bolso desaparece se você só tirar e não colocar nada.
Então, eu acho que foi um erro, está feito. Agora, o que nós precisamos é fazer as que existe ainda funcionar corretamente, modernizar, sabe, o que existe ainda, fazer com que elas sejam democratizadas e tocar o barco para frente. Agora, completando ali, eu tenho a impressão que o nosso querido amigo aqui do Caixote, eu não sei o que está acontecendo, porque, de repente, ele situou o candidato do governo como um candidato de direita. E a gente conhece o passado político, não só do Zé Serra, como do Fernando Henrique, desse pessoal todo, que, aliás, às vezes até há uma incoerência, mas como o próprio Fernando Henrique já disse, esqueçam tudo que eu escrevi, a coisa já fica mais coerente. Mas, no caso do Serra, por exemplo, eu não sei se você concorda, mas eu não estou aqui fazendo campanha, não estou analisando friamente. O Serra fez um trabalho no Ministério da Saúde, algumas coisas excelentes. Em relação à AIDS, por exemplo, foi uma coisa que foi copiada pelo mundo inteiro. Por que, apesar disso, não cola? As pessoas não conseguem enxergar no Serra as qualidades de um candidato? Olha, eu penso que duas coisas. Essa eleição tem uma coisa... Desculpa, complementando. Se o Serra não fosse um candidato do governo, seria melhor para ele? Eu penso que seria. Penso que seria. Agora, ser candidato do governo não é ruim, não. Eu vou te explicar por quê. Essa eleição vai ter um fato extraordinário, porque grande parte do que estão disputando as eleições, Ciro, Garotinho, eu, né, e o Serra, já tivemos grande parte da nossa vida junto em algum palanque. Portanto, nós somos adversários eleitorais, mas não somos... Do Fernando Henrique também. Nós somos inimigos. Eu, por exemplo, nunca deixei de dizer publicamente que nunca fui inimigo do Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho discordância da política do Fernando Henrique Cardoso, mas sempre tive uma relação de amizade, João, e eu consigo, graças a Deus, separar minha relação de amizade das minhas divergências políticas. Eu posso conversar com meu adversário político aqui e depois estar junto com ele discutindo um outro assunto. Não, mas peraí, mas agora é o seguinte, você teve algumas relações de amizade, muito intensas com essas pessoas, que você não teria, por exemplo, com alguns candidatos ou com algumas pessoas que fossem de extrema-direita ou que fossem absolutamente racionais. Não teria esse vínculo. Hoje eu tenho divergência política com eles e não divergência que o transforme em inimigo. Nós não concordamos com pontos. Mas o Serra pode vir a ser identificado como o candidato da direita? Deixa eu te contar, eu acho que o Serra está cometendo um equívoco. Né? Eu acho o seguinte, olha, o Serra, ele está tentando passar para a sociedade a ideia que ele não é candidato ligado ao governo, fazendo crítica ao governo. Isso é ruim. Porque o governo, por pior que esteja, o governo tem uma máquina tão poderosa que pode fazer qualquer candidato do governo ter 20% de voto. Então o Serra, ele está vivendo uma situação grave. Ele não sabe se é oposição ou se é governo. Então ele tem que decidir. Né? Se ele for bater no governo, o governo vai escolher outro. Então ele vai ter que decidir assumir o governo com ônus e com bônus. Meu caro, quem participa de governo é assim. Você não tem só glória, você também tem prejuízos. E o Serra tem que tomar essa decisão. Né? Eu, pessoalmente, gosto do Serra, me dou com o Serra, mas eu acho que ele está nessa dúvida, ele precisa se definir. É uma coisa muito mais dele. Ele tem que dizer o seguinte, ó, sou o candidato oficial do governo ou sou o candidato da oposição. E esqueceu o trololó. Esqueceu o trololó, ou tritricas e futricas, como disse o Fernando Henrique Cardoso outro dia. Ô Lula, e quanto ao negócio da evasão de divisas e tal, falta de capital, as pessoas com medo, à medida que você sobe nas pesquisas, com medo do Lula? João, há duas coisas. E você sabe que tem campanhas que se aproveitam disso, olha, né? Até campanhas paralelas. Eu tenho até na minha pasta aí um material que mostra a subida e a queda das bolsas em São Paulo. E não tem nada a ver com eleição. Você depende de quem quer vender a ideia. Veja, para o investidor estrangeiro, é engraçado, porque vem o homem que produz um relatório, a imprensa dá um destaque. Aí de noite vai o dono do banco, o chefe daquele cidadão, diz que o banco não concorda com aquilo e não tem o destaque necessário. Veja, o Brasil é um país muito grande. Nós somos a 10ª economia do mundo, poderíamos ser a 8ª. Temos uma vocação industrial extraordinária, temos uma boa base intelectual, temos uma boa base agrícola. Ou seja, eu estou convencido que nenhum banqueiro do mundo sério, que leva os seus investimentos a sério,
pode ter medo de quem vai ganhar as eleições no Brasil. Até porque, Jô, nós temos muita responsabilidade com esse país e nós queremos atrair investimentos estrangeiros para cá, Jô, tentando oferecer para ele coisas mais importantes do que juros altos do patrimônio público. Queremos oferecer infraestrutura, oferecer mercado, oferecer mão de obra qualificada, que no fundo é isso que faz com que alguém invista no outro país. Por que os Estados Unidos, embora a China seja comunista, os Estados Unidos transformou a China no seu parceiro comercial preferencial? Porque a China está progredindo, a China está investindo em tecnologia, a China está criando uma classe média consumidora, então qualquer país tem interesse. E a mão de obra é muito veja, mais barata. Eu também, acho, viu, João, eu disse outro dia para a imprensa o seguinte, olha, eu acho que o Brasil precisa ser respeitado. Nenhum banqueiro de fora ou de dentro pode tratar um país da dimensão do Brasil como se fosse uma republiqueta das bananas. Nós somos um país grande, sabe? Gostamos de ser respeitados e queremos ser levados a sério. Mas acontece que o Brasil muitas vezes se comporta como uma republiqueta. Veja, de vez em quando... O que passa lá fora, quer dizer, a imagem que passa lá fora, às vezes, para minha imensa irritação e vergonha, passa uma imagem de republiqueta, através de várias atitudes, até algumas atitudes oficiais, através também de certos massacres, da violência. Eu acho que tem situações, a questão da fome, a questão da miséria passa. Agora, a verdade é o seguinte, é que o Brasil hoje... ele é visto lá fora, porque nós temos muitos atores atuando lá fora, desde as viagens do presidente Fernando Henrique Cardoso, a viagem dos candidatos de oposição, as viagens dos sindicalistas, ou seja, dos artistas brasileiros. Tem muita gente hoje vendendo a ideia de que o Brasil não é apenas, sabe, massacre de criança, massacre do Carandiru, futebol e carnaval. Este país tem tudo isso, mas tem coisas sérias também. Tem um povo que produz, não produz mais porque não tem emprego. Então eu acho, viu, Jô, que o decorrer da campanha, a campanha não começou ainda, ela está ainda todo mundo aqui esquentando as turbinas, a eleição vai começar depois do dia 5 de junho, mas eu acho que nós temos que fazer um alerta a todas as pessoas sérias do mundo ou daqui do Brasil que não brinquem com o Brasil. Não nos trate como seres inferiores, como um país menor. Nos trate com o respeito que nós tratamos vocês, tá? E por isso é que eu acho que a economia brasileira precisa voltar a crescer, porque é isso que vai evitar, sabe, que especulador fique falando de que vai aumentar, diminuir o preço dos títulos que compra do Brasil. E a reforma tributária? Qual é o projeto em relação à reforma tributária? Todos os governos falam muito nela, acaba não... Não, todo mundo fala muito quando é oposição, quando chega no governo não faz. Veja, tem um princípio fundamental da reforma tributária. Em qualquer país do mundo, a reforma tributária tem que ser feita como o princípio de se fazer justiça social. Você arrecada mais de quem tem mais para fazer políticas públicas para quem tem menos. Esse é o princípio. No Brasil, quem paga muito imposto mesmo hoje são os setores de produção, e são os setores que recebem contra-cheque no final do mês, que é descontado na fonte. Nós queremos fazer o seguinte, nós queremos desonerar o imposto na produção, nós queremos desonerar as exportações, nós queremos diminuir o efeito cascata do PIS, do CONFINS e CPMF, para tornar os preços dos produtos brasileiros mais competitivos no mercado externo. Isso já tem um consenso no Congresso Nacional. O Palocci, prefeito de Ribeirão Preto, era deputado quando ele coordenou nessa comissão um consenso entre todos os partidos, Jô. E, para nossa estranheza, quem não quis que o projeto fosse votado foi o Poder Executivo, que não permitiu votar esse projeto. Agora, e os 50% que você lascou aí? Veja, na verdade, Como é que ficou esse negócio? Obrigado pela pergunta. Me dá a oportunidade de falar de público o que eu disse. Veja, eu acho que houve um pouco de má fé na exploração dos 50%. Será que eles vão pensar que é combinado? Não, deixa eu contar. Sabe por quê, João? Porque qualquer pessoa mais isenta poderia dizer Lula está propondo a redução de alíquotas para o imposto. Eu estava fazendo uma entrevista coletiva e eu estava mostrando que hoje no Brasil você tem duas alíquotas. Você tem isenção até 901 esquirela, depois você tem uma 15%, quem ganha acima de 1.000 já paga 15%, e quem ganha acima de, vamos pegar 3.000, já paga uma alíquota de 27,5%.
Acima de 3 mil já é 27 27 mil. Não precisa nem 3 mil, 2 mil e pouco já dá 27,5%, é muito alta. Então o que eu propus? Porque essas pessoas que pagam assim, Jô, são as pessoas que recebem salário no contra-cheque e não tem como... Já vem descontado. Tá bem descontado na fonte. Então o que eu propus? Que era preciso fazer, sabe, uma escala que você começasse com 5, depois com 10, depois com 15, até você cobrar os altos salários como se cobra em toda a Europa. Agora, nós não temos essa proposta ainda porque não está feita. Estados Unidos também, né? Sabe? Os Estados Unidos Os também. Estados Unidos chega a 40%, a Inglaterra chega a 40 e pouco, mas o Japão chega a 65%, a Alemanha chega a 54%. Vamos supor que o Brasil não possa chegar a isso. Agora, o que você não pode é penalizar a classe média brasileira, que no fundo, é quem não pode fugir, meu caro. Porque ela não tem jeito. Recebeu o contra-cheque, está descontado na fonte. Então é muito pesado, Jô. Eu acho que era preciso a gente entender, sabe, que até um limite salário não é renda. Porque o cidadão trabalha numa fábrica, faz hora extra. Aí o que ele ganha de hora extra, pá, vem o leão e come. E depois vem o Nicolau Lalave e come o que o leão comeu, sabe, do trabalhador que pagou. Depois vem a Georgina e come o que o trabalhador pagou para a Previdência Social. E não acontece nada. Então eu acho que o Brasil precisa ter uma política tributária que não seja de um partido, que não seja de um presidente, que seja do Brasil, porque tem que ser uma coisa definitiva. Hoje, política tributária, legislação trabalhista e previdência social tem que ter um acordo entre vários segmentos da sociedade para que a gente possa ter uma lei definitiva para 30, 40 ou 50 anos. O Brasil está precisando, Jô, de pessoas que convoquem as personalidades desse país para sentar em torno de uma mesa e fazer os acordos necessários que o Brasil precisa para o Brasil sair desse negócio de país emergente. Agora, outra coisa, uma pergunta que até eu fiz para o Ciro aqui e alguém na plateia fez para o Enéas. Sua posição em relação a Armínio Fraga. Armínio Fraga seria, segundo o PT, um bom funcionário para ser presidente do Banco Central? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho assistido alguns debates do Armínio Fraga no Congresso Nacional. Ele demonstra ser um técnico competente. É uma competência. Ele demonstra ser. Agora, João, sem nenhum demérito, nós temos nesse país algumas centenas de pessoas competentes nessa área, né? E, obviamente, que nós não concordamos com determinada filosofia do Armínio. O Armínio, certamente, com todo o respeito que cada um de nós possa ter por ele, nós queremos escolher o ministro da Fazenda, queremos escolher o presidente do Banco Central, queremos escolher o presidente do Brasil. Nós não queremos ficar com parte das pessoas que hoje simbolizam esse modelo econômico excludente que nós estamos vivendo. Quer dizer, você quer realmente... Você quer fazer uma coisa absolutamente diferente de todos os governos? Porque até hoje, todos os governos aproveitaram elementos dos governos anteriores. Você pode aproveitar, João. Você tem dentro da máquina pública gente que é dos mais diferentes partidos políticos e que são pessoas competentes. O critério de você montar um governo, ele tem um critério da competência técnica, do compromisso político, que é muito importante. Você não pode ter um técnico trabalhando contra a orientação política do governo. É por isso que, de vez em quando, dá essa coisa que está dando aí na imprensa toda agora, né? Do rapaz das privatizações das telecomunicações. Mas nós temos gente extraordinária em vários partidos políticos. E veja,